Olá, nesse vídeo vamos abordar a aula 2 de M62 com o tópico Python básico. Então, esse é o roteiro da aula desse vídeo. Então, primeiro nós vamos falar dos primeiros passos, os primeiros comandos em Python, depois os tipos e variáveis, operadores, conversões de tipos e entradas de dados. Então, no curso de M62, a gente vai utilizar a linguagem de programação Python, então vamos aprender como programar utilizando a versão 3 dessa linguagem. Para verificar a versão utilizada no seu computador, caso você tenha instalado no seu computador o Python, você vai precisar abrir o terminal e digitar o comando python 3 version. E a resposta para esse comando ela deve ser algo parecido com isso, que vai indicar o Python 3, indicando a versão 3, ponto alguma coisa. Então, nesse ambiente interativo do Python, é possível fornecer um comando ou bloco de comando e verificar o resultado da execução. E para abrir o ambiente interativo, basta digitar no terminal Python 3. E assim que o ambiente interativo é carregado, algumas informações são exibidas e o Python fica aguardando algum comando ser executado. Então ele fica conforme apresentado no slide. Então agora a gente vai ver os primeiros comandos em Python. Então, uma parte importante é a impressão no console. Então, a impressão é feita a partir da função print. E a função print ela pode ser utilizada para informar o usuário sobre a resposta de um processamento, o andamento de execução de um programa, os comportamentos inesperados do programa. E, além disso, outros motivos em que o usuário precise ser informado de algo. Então, com o ambiente interativo do Python carregado, que também é chamado de console, você pode digitar o seguinte comando: print, entre aspas, hello world. E com isso, a saída esperada do comando deve ser a seguinte: hello world. Então ele vai aparecer a saída a partir dessa função print. Agora, depois nós iremos estudar como criar nossas próprias funções, mas agora a gente vai olhar com um pouco mais de detalhes a função print. Então, como todas as funções, a sintaxe para a função de impressão começa com o nome da função, que nesse caso é a função print, seguida de uma lista de argumentos, incluídas entre os parênteses da função. Então aqui nós temos uma função print, que tem um argumento, chamado argumento 1, depois tem um outro argumento, o argumento 2, e um terceiro argumento, que é o argumento 3. E a saída dessa chamada é argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Então, é importante notar que quando informamos mais de um argumento para a função print, eles são automaticamente separados por um espaço. Então, por exemplo, nós temos aqui um print, o primeiro argumento é o hello, e o segundo é o world, com exclamação, e a saída é hello world, com espaço entre os dois argumentos. Além disso, a gente pode alterar esse separador utilizando o parâmetro sep. Então, nesse caso, nós temos hello world. O primeiro argumento é o hello, o segundo é o word, e o separador é o caractere mais. Então, desse modo, a saída será hello mais word com exclamação. Os comandos a seguir, então, esses comandos apresentados no slide, eles têm a mesma saída. Então, na primeira nós temos hello world, tudo junto no mesmo argumento, mas com espaço entre eles. Depois nós temos o primeiro parâmetro, que é o hello, e o segundo, que é o word. E o terceiro nós temos o hello num argumento, o word no segundo. O separador nós definimos como um espaço em branco na variável sep, o parâmetro sep. Então a resposta obtida pelas essas três chamadas é o mesmo resultado, conforme mostrado no slide. A função print ela imprime automaticamente o caractere de quebra de linha, que é o _n, ao fim de cada execução. Então, por exemplo, caso você digite unicamp, print unicamp e print m62,
a saída será Unicamp e na linha de baixo MC102. E além disso, a gente também pode alterar a saída, o final da impressão do print com o parâmetro end. Então, nesse exemplo, nós temos Unicamp. O end nós passamos com apenas abre e fecha aspas, sem nada no meio. Então indica que não tem nada ao final do print. E depois MC102 na linha de baixo. Então com isso, nós temos o Unicamp, que é a primeira parte aqui, que veio do primeiro print. Ao final dela, nós indicamos que nós não queremos nada, que não aconteça nada aqui, por exemplo, uma quebra de linha ou um outro caractere indicado aqui pelo end. E depois MC102. Então ele juntou os dois prints por conta do end. Além disso, nós podemos remover o caractere de quebra de linha no final. Então aqui nós temos MC102 no primeiro argumento, Unicamp no segundo, 2020 no terceiro. Para separar esses argumentos, nós usamos um espaço em branco, um hífen e um espaço em branco. E ao final desse print, nós terminamos ele com uma exclamação. E depois nós temos um print com um novo texto. Então, a partir disso, nós temos o primeiro argumento, a separação é por espaço, hífen e espaço. O segundo argumento, novamente, espaço, hífen, espaço, 2020. Aqui nós temos a exclamação, que veio aqui do end. E embaixo, o texto do outro print. E além disso, nós podemos alterar ali, colocar um caractere de quebra de linha, que é o _n, no end. Então, dessa forma, nós temos MC102, que é o primeiro argumento, espaço, hífen, espaço, que é definido pelo parâmetro sep. Depois nós temos o segundo argumento, que é Unicamp, espaço, hífen, espaço, definido novamente pelo sep. Depois o terceiro argumento, que é 2020. Terminou a saída, então vai ter exclamação e a quebra de linha para a próxima linha. Então o próximo print vai começar apenas na próxima linha. Além disso, em Python é possível adicionar um comentário utilizando o caractere cedilha, seguido do texto desejado. Os comentários eles não são interpretados pela linguagem, então significa que o texto depois desse caractere é desconsiderado. Então aqui nós temos um exemplo, temos aqui o print Hello World, depois nós temos o caractere de comentário e esse texto na sequência é desconsiderado. E a resposta desse texto é simplesmente o print com Hello World, sem o comentário, já que ele foi desconsiderado. Então, as vantagens para comentar o seu código é que os comentários em trechos mais complexos podem ajudar a explicar o que está sendo realizado em cada um dos passos. Além disso, torna mais fácil para outras pessoas que venham a dar manutenção no seu código, ou mesmo você no futuro, relembrar o que foi feito. Então aqui nós temos um exemplo com várias linhas comentadas, indicando aqui os parâmetros importantes da função print. Então temos a primeira linha, que é um comentário, a segunda linha tem um comentário sobre o sep, a terceira linha tem um comentário sobre o parâmetro end, depois nós temos a função print, e por último, a quinta linha, nós temos o resultado esperado desse print. Então, esse caractere que nós vimos até agora, ele é utilizado para comentar uma única linha. Além disso, é possível comentar múltiplas linhas utilizando uma sequência de aspas simples, 3 aspas simples, no início e no final do trecho que deseja ser comentado. Então, por exemplo, aqui, ao invés de comentar linha a linha, nós utilizamos as 3 aspas simples para indicar que todo esse bloco é um bloco de comentário. Então aqui nos slides, lá no MC102, vocês vão encontrar alguns exercícios para praticar o print. Então, na sequência, agora a gente vai ver os tipos e variáveis. Então, em Python, existem diferentes tipos de dados e nós podemos ter os dados no formato numérico, textual,
lógico. E para isso, em Python, temos alguns tipos. Então, nós temos o tipo int, que são os números inteiros. Então, por exemplo, -3, 7, 0, 2020. Temos o tipo float, que são números reais. Então, por exemplo, -3.2, 1.5, 1 elevado a -8 e assim sucessivamente. Temos o tipo str, que é uma cadeia de caracteres, ou também conhecida como strings. Então, como exemplo, nós temos, por exemplo, Unicamp e MC102, entre aspas. Temos também o tipo bool, que são os valores booleanos. Então, ele é representado por true, que indica verdadeiro, e false, que indica false. Além disso, nós temos a função type, que pode ser utilizada para mostrar um tipo de um dado. Então, essa função type recebe um argumento que será o tipo que será identificado. E como resposta, a função informa o tipo de dado fornecido como argumento. Então, exemplos da estrutura da função. Então, nós temos a função type e dentro o argumento que será verificado. Então, por exemplo, caso nós tenhamos esse trecho de código, um print, e dentro dele tem o type com o número 10, então esse número 10 é um inteiro e a saída do print será indicando que a classe é do tipo int. Então, na sequência, agora nós temos o 10.0 e a classe desse valor é float. Aqui nós temos o 10 entre aspas, indicando que é o primeiro 10 entre aspas, indicando que é do tipo string, str, e o segundo, mesmo com um ponto, está entre aspas, que também é indicado como do tipo string. E por fim, temos aqui o true, que é do tipo booleano, o false, que é do tipo booleano, o true entre aspas, então aqui entre aspas é indicado como uma string, e o false entre aspas indicado que é uma string. Então dependendo do formato do número ou do caractere, ele vai ser indicado como inteiro ou string, assim como booleano ou string também. Ao escrevermos um código, surge a necessidade de realizarmos o armazenamento dos valores de maneira temporária. Então, para fazer isso, nós utilizamos as variáveis. Então, em Python, o caractere igual é utilizado para atribuir um valor a uma variável. Então, aqui nós temos, nesse trecho, na primeira linha, a variável π, ela recebe o valor 3.1416, e quando nós realizamos o print dessa variável π, ele mostra na tela o valor 3.1416, que é o valor que nós atribuímos a essa variável. Também é possível, utilizando o caractere igual, atribuir o mesmo valor para múltiplas variáveis num único comando. Então, aqui nesse exemplo, nós estamos atribuindo tanto para a variável A, quanto para a variável B, quanto para a variável C, o valor 3, então aqui nessa primeira linha. Depois nós podemos imprimir esses valores com a função print, passando os 3 argumentos. Como resultado, as três variáveis possuem o valor 3. Além disso, também é possível atribuir valores diferentes para múltiplas variáveis no único comando. Então aqui, nesse exemplo, nós temos o A, o B e o C separados por vírgula, e cada um deles é atribuído o valor 1. Então, 1 é atribuído para o A, o 2 para o B e o 3 para o C. Então, esse é um exemplo de como atribuir valores diferentes para múltiplas variáveis no único comando. Então, quando nós imprimimos o A, o B e o C, nós temos a saída 1, 2 e 3. Agora eu vou comentar sobre as regras para os nomes das variáveis. Então, os nomes das variáveis devem começar com uma letra, maiúscula ou minúscula, ou um sublinhado indicado pelo underline. Os nomes das variáveis podem conter letras, maiúsculas, minúsculas, números e sublinhados. E aqui é importante ressaltar que Python é case sensitive. Então, o que isso significa é que ela diferencia, a linguagem Python diferencia as letras maiúsculas das letras minúsculas. Então,
Por exemplo, nesse trecho de código, nós temos a variável C1 com C minúsculo e C1 com C maiúsculo, e elas são diferentes. Então, a C1 com minúsculo, nós atribuímos o valor 0 na linha 1. A C1 com C maiúsculo, nós atribuímos a string 1. E quando nós fazemos aqui o print de C1 e o tipo dele, então nós temos aqui C1 tem o valor 0 e o tipo é inteiro. E também podemos mostrar o C1 com C maiúsculo e o tipo dessa variável, C1 com C maiúsculo. Então, C1 possui valor 1, porém a classe é string para essa variável. Agora vamos mostrar uns exemplos das variáveis do tipo inteiro, representado pelo int, e float. Então aqui atribuímos o valor inteiro 10 para a variável nota 1 e o valor real do tipo float 7.8 para a variável nota underline 2. E além disso, a nota final também é atribuída um valor float de 8.75. Então, quando nós imprimimos nota 1 e o tipo de variável da nota 1, o valor dela é 10 e o tipo é inteiro. Nota 2 é 7.8 e o tipo é float. E nota final é 8.75 e o tipo é float também. Agora, exemplos do tipo str, que é a string. Então aqui atribuímos para a variável Unicamp a string Universidade Estadual de Campinas, e quando nós realizamos o print da variável Unicamp, a saída é o valor contido nela, então Universidade Estadual de Campinas, e o tipo dessa variável Unicamp é string. Assim como nesse segundo exemplo, então na variável mc102 2020 1s, nós atribuímos a string mc102 e quando nós realizamos o print da variável e do tipo, então a variável possui o valor mc102 e o tipo é string. Agora um exemplo com variável do tipo bool, ou seja, booleano. Então, na variável verdadeiro, nós atribuímos true. Na variável false, nós atribuímos o false. E quando realizamos o print, então, primeiro, verdadeiro. Então, o valor de verdadeiro é true. O tipo do verdadeiro é bool. Na variável false, o valor contido é false e o tipo é bool. Então, agora na sequência, iremos ver os operadores. Então, os operadores matemáticos. Primeiro vamos começar com a adição. Então, aqui temos alguns exemplos de adição. 1 mais 1, o resultado é 2. 1.5 mais 2, o resultado é 3.5. Então, na sequência, nós atribuímos em A o valor 10. E quando fizermos A mais 10, temos o resultado 20. Depois, o A recebe 10, o B recebe 20. E quando fazemos A mais B, atingimos o valor 30. Assim como a adição, nós temos a subtração, então indicado pelo sinal de menos. Então 5 menos 1.5 dá 3.5. Na sequência atribuímos um valor para A com 100. Então 100 menos 50, a saída é 50. E o último exemplo o A ele recebe o valor 1000, o B ele recebe o valor 0.1. Se fizermos B menos A, temos como resultado menos 999.9. E se invertermos, fizermos A menos B, o resultado é 999.9 positivo. Na sequência temos a multiplicação, que é representado por este caractere. Então aqui temos alguns exemplos de multiplicação. Então o primeiro é 11 vezes 13, que dá 143. 2.5 vezes 2.5, que dá 6.25. 3 vezes 0.5, que dá 1.5. E aqui, no último exemplo, atribuímos o valor 11 para A, o valor 17 para B, e depois realizamos a multiplicação de A vezes B, que o resultado é 187. O próximo operador é a divisão.
Então, a divisão é representada por esse caractere de barra. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos 7 dividido por 2, que é um resultado igual a 3,5. No próximo exemplo, atribuímos o valor 10 para A e fazemos A dividido por 7, que dá esse resultado no slide. Então, vale notar aqui que mesmo os valores inteiros podem possuir divisões do tipo float, do tipo real. Outra opção é fazer a divisão inteira. Então, para realizarmos a divisão inteira, colocamos duas barras, conforme aqui no slide. E desse modo, o resultado será a divisão inteira entre os dois valores. Então, a divisão inteira entre 7 e 2 possui resultado 3. E no exemplo a seguir, temos o A recebendo o valor 10. E quando fazemos a divisão inteira de 10 por 3,4, o resultado é 2,0. Então, o próximo operador matemático é a exponenciação. Então, a exponenciação é representada por dois caracteres asterisco. Então, no primeiro exemplo, 2 elevado a 2, que é igual a 4. Depois, atribuímos o valor 10 para a variável A e fazemos 2 elevado a 10, que dá o valor 1024. E no segundo exemplo, 10 elevado a 2, que dá o resultado 100. Podemos também utilizar dois valores reais do tipo float. Então, 2,5 elevado a 3,5 dá esse resultado do slide. E o mesmo exemplo, mas agora trocando a ordem. Então, primeiro 3,5 elevado a 2,5, que dá o resultado do slide. O próximo operador é o módulo. Então, o módulo ele é o resto da divisão inteira. Então, ele é representado por esse caractere, que é o caractere de porcentagem. Então, nesse exemplo, nós temos 57 módulo 13. Então, a divisão inteira de 57 por 13 dá 4. E o resto da divisão é 5. Então, o módulo de 57 por 13 tem o resultado igual a 5. Aqui, no próximo exemplo, 3 módulo 2. Então, o resultado da divisão inteira é 1. E o resto da divisão, que é o que interessa pelo operador módulo, também possui valor igual a 1. 5,5 módulo 2, o resultado é 1,5. E o último exemplo, 5 módulo 1,5, o módulo dessa operação é 0,5. Então, para os operadores matemáticos, é possível utilizar uma forma compacta para atualizar o valor de uma variável. Então, x mais igual a y é equivalente a x igual a x mais y. X menos igual a y é equivalente a x igual a x menos y. X asterisco igual a y é equivalente a x igual a x asterisco y. E x barra y é equivalente a x igual a x barra y. E por fim, x porcentagem igual a y é igual a x igual a x porcentagem y. Então, nós podemos ver aqui que é uma forma compacta de realizar esses cálculos dos operadores. Então, aqui nós temos um exemplo. Então, atribuímos 100 para a variável A. Quando na segunda linha realizamos o A mais igual a 50, então o A que valeria 100, nós somamos mais o valor 50 na variável A, e com isso o print resultou no valor 150. Na sequência, o próximo exemplo, A menos igual a 75, então A vale 150. Depois realizamos A menos 75 e voltamos o resultado para a variável A, que dá 75. Depois fazemos A vezes igual a 3, então é igual a que recebe A vezes 3, que dá o resultado 225. Depois A dividido igual por 15, que dá o resultado igual a 15. E por fim, o módulo de A por 4 e atribui em A novamente, tem o resultado igual a 3,0. A
Precedência é a ordem na qual os operadores são avaliados quando o programa for executado. Então, por exemplo, em Python, os operadores são avaliados na seguinte precedência. Primeiro a exponenciação, depois operadores unitários, o mais ou o menos, depois a multiplicação e divisão, na ordem que aparecem, o módulo e, por fim, a adição e subtração, na ordem que aparece. E além disso, nós podemos controlar a ordem que as expressões são avaliadas com o uso de parênteses. E é sempre importante usar parênteses em expressões para deixar claro em qual ordem as mesmas devem ser avaliadas. Então aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos 2 asterisco asterisco, que indica a exponenciação, 2 porcentagem, que indica o módulo, e 2. Então primeiro é feita a exponenciação, então 2 elevado a 2, que possui o resultado igual a 4, módulo 2, e o resto dessa divisão, indicada por módulo, é 0. E aqui nós fazemos a utilização de parênteses. Então, primeiro é feito o que está dentro de parênteses. Então, 2 módulo 2 tem o resultado igual a 0. Então, 2 elevado a 0 tem o valor igual a 1. Na sequência, nesse exemplo, então temos 2 mais 2 dividido por 2. Então, primeiro é feita a divisão. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 2 mais 1 tem o resultado 3, apresentado no print. Podemos também utilizar parênteses. Então, nesse caso, é feito o que está dentro do parênteses primeiro. Então, 2 mais 2 dá 4. 4 dividido por 2 tem o resultado igual a 2. E aqui vocês podem encontrar os exercícios nos slides na página de MC102. Existem alguns erros comuns em operadores matemáticos, por exemplo, a divisão por zero. Então, temos aqui um exemplo de 10 dividido por zero, que vai indicar um erro, mostrando que existe uma divisão por zero. Aqui o zero indicado do tipo float, também aparece um erro indicando erro de divisão por zero. A divisão inteira de 2 por zero também vai dar um problema, vai aparecer um erro, assim como o zero no formato float. Também temos aqui alguns exemplos de resto de divisão por zero, tanto inteiro quanto do tipo float. Além disso, temos aqui exemplos de erros em operadores. Então aqui nós temos um erro mostrado no primeiro exemplo, no segundo exemplo, no terceiro exemplo e no quarto exemplo. Então nesse primeiro exemplo, o erro está por conta da troca do mais e do vezes, assim como nesse exemplo e nesse exemplo, a troca do valor positivo pelo módulo. E por fim aqui, como o esperado é fazer exponenciação, tem um espaço adicional, ele não entende esse operador. Então aqui temos alguns exemplos de alguns resultados. Então 3 vezes mais 3, então o resultado esperado aqui é 9. 2 módulo o 3 positivo, então o resultado aqui esperado é 2. 5 dividido por menos 2, o resultado é menos 2,5. E menos 2 elevado a 2, o resultado é menos 4. Na sequência, eu vou mostrar operadores com strings. Então, primeiro é concatenação. Então, aqui nós temos hello e word. E aqui eu estou juntando as duas strings. Então, a primeira é hello. E aqui tem um espaço word. Então, ficou hello world com esse espaço vindo daqui. Na sequência, temos aqui a variável unicamp, que recebe a string universidade, mais espaço estadual, mais espaço de Campinas. Quando nós realizamos o print dessa variável unicamp, temos Universidade Estadual de Campinas. O último exemplo é a variável nome, foi atribuído a string fulano, e na variável mensagem foi atribuído vírgula, espaço, você está na turma de MC102. Quando fazemos a concatenação dentro do print, é apresentado fulano, você está na turma de MC102.
Outra operação é a replicação. Então, nesse caso, temos a replicação da string ABC multiplicado por 3. Então, desse modo, aparece ABC, ABC e ABC 3 vezes. Então, nesse segundo exemplo, temos 4 multiplicado a string unicamp com espaço vazio. Então, a saída é unicamp, espaço, unicamp, espaço, unicamp, espaço, unicamp, espaço. E o último exemplo, atribuímos na variável letra o valor z maiúsculo e também atribuímos na variável n o valor 10. E quando realizamos o print de letra vezes n, temos 10 z's em sequência. Então, a ordem de procedência dos operadores com strings é a seguinte. Então, primeiro é a replicação, depois a concatenação. E além disso, nós podemos controlar as expressões utilizando os parênteses. Então, aqui temos um exemplo. Então, essa é a expressão A, a string A mais a string B vezes 3. Então, primeiro é feito a multiplicação de B por 3 e depois a concatenação com A. Então, a saída é A, B, B, B. E no segundo exemplo, nós temos o uso de parênteses. Então, primeiro é feito a concatenação de A com B e depois é feita a multiplicação por 3. Então, a saída é AB, AB e AB. Então, na sequência, vamos ver a diferença de strings e números. Então, aqui, realizando 4 mais 5, a saída é 9. Quando fazemos a concatenação da string 4 com a string 5, o resultado é 45, a string 45. E aqui, dois erros causados pela tentativa de soma entre ou concatenação entre uma string e um número. Além disso, nós temos as comparações numéricas. Então, nesse primeiro exemplo, nós estamos verificando se o 5 ele é menor do que 4. O resultado disso é falso, indicando que não é verdadeiro, que é falso. O próximo comparador é o maior. Então, 5 é maior do que 4. Isso é verdade. Então, o maior é representado por esse caractere. O próximo comparador é o menor ou igual, representado por esse caractere e o igual. Então, aqui nós estamos verificando se 5 é menor ou igual a 4. O resultado disso é falso. Na sequência, nós temos o exemplo comparando se o 5 ele é menor ou igual a 5. Então, como ele é igual e aqui permite essa verificação de igualdade, então o resultado é true. O próximo comparador é o maior ou igual. Então, nós estamos comparando se 5 é maior ou igual a 4 e isso é true. No próximo exemplo, nós temos se o 5 ele é diferente. Então, diferente é representado por esses dois caracteres, exclamação e igual. Estamos comparando se 5 é diferente de 4. Então, isso é verdade. Depois, no próximo exemplo, nós estamos verificando se 5 é igual a 4. Então, quando vamos verificar se os números são iguais, utilizamos o igual igual. Então, aqui é falso. 5 não é igual a 4. No próximo exemplo, nós temos o 5 inteiro e o 5 float. Então, verificando se os dois valores são iguais, o resultado é true. No próximo exemplo, temos 5 e a verificação se isso é igual a 5.00001 e o resultado é falso. E além disso, temos a verificação, no último exemplo, se 5 inteiro é igual a string 5 e o resultado disso é falso. Na sequência, a gente vai ver agora as comparações de strings. Então, para realizar a comparação de strings, nós vamos considerar os caracteres do alfabeto. Então, primeiro os caracteres maiúsculos e depois os caracteres minúsculos. Então, na primeira comparação, nós estamos verificando se o caractere A minúsculo ele é maior do que o caractere B minúsculo. Então, isso é falso. Então, nós podemos ver aqui que o B aparece na frente do A. Então, por isso é falso. Na próxima comparação, nós estamos verificando se a string A ela é menor do que B. E o resultado disso é true. Depois, se a string A ela é igual a string A, então isso
é true, é verdade. E por fim, se a string A minúsculo é igual a A maiúsculo e o resultado disso é falso. Na sequência temos a comparação se o A maiúsculo ele é menor do que o A minúsculo, que é verdade. Se o A maiúsculo é maior do que o A minúsculo, então é falso. Se o Z maiúsculo é menor do que o A minúsculo, isso é verdade. E se o Z minúsculo é menor do que o A minúsculo, isso é falso. Também podemos comparar strings maiores, então aqui temos Araraquara, comparando se Araraquara é menor do que Araras, e isso é true. Então, para fazer essa comparação, é feita caractere a caractere entre as duas strings, até o momento que exista o fim de uma string, ou se exista um caractere que é maior do que o outro. A próxima comparação é se Maria é menor do que Maria Clara, e isso também é true, já que Maria acabou e aqui continuou a Maria Clara. Maria minúsculo é menor do que Maria Clara? Isso é falso, já que o M ele é maior, o minúsculo, do que o maiúsculo. E por fim, Marvel e DC. Então, Marvel é maior do que DC e isso é true. Além disso, podem ser utilizadas a ordem relativa de outros caracteres e para isso é preciso consultar a tabela ASCII2. Então aqui está o link para a tabela ASCII2. E aqui nós temos algumas comparações utilizando outros caracteres, como espaço, números e outros caracteres. Na sequência, nós vamos ver os operadores lógicos, indicados pelo AND, do tipo E. Então, quando que vai ser verdade? Então, quando temos aqui dois valores booleanos, estamos comparando se true e true são verdade. Então, para isso ser verdade, os dois precisam ser true com o operador lógico AND. Então, verdade e verdade, o resultado é verdade. True e false, então verdade e falso, o resultado é falso, já que todos os itens, os argumentos do AND precisam ser verdade. Então aqui temos um falso e por isso o resultado deu falso. Assim como trocarmos a ordem, primeiro aparecer o falso e depois o true, o resultado vai ser falso. E false and false, o resultado é falso, já que a presença de apenas um falso já deixa o resultado do AND como falso. Então aqui nós temos alguns exemplos. Então, primeiro exemplo, 3 é menor do que 4. Isso aqui é true. Então aqui nós temos um true. AND. E a segunda opção aqui, banana é maior do que abacaxi, é true. Então nós temos true and true. O resultado de true and true é true. Então verdadeiro e verdadeiro é da verdadeira. Aqui nós temos um outro exemplo. Então 4 é igual a 4, sendo esse primeiro 4 inteiro e o segundo float. Então aqui temos um true. E na segunda comparação, nós temos o 4 é igual a string 4. Isso é false. Então true and false, o resultado vai ser false. Aqui nós temos outros exemplos que seguem a mesma lógica. O próximo operador é o operador OR. Então, o operador OR ele precisa de apenas um true para ter um resultado true. Então, aqui nós temos verdade ou verdade. Então, o resultado é verdade. Verdade ou falso. Então, temos aqui um true. Então, isso já garante pelo OR que o resultado vai ser true. Mesma coisa se invertermos. O true também é presente nessa comparação. E por último, o único caso que apresenta false é quando false or false, já que não temos nenhum true, então o resultado é false. E aqui nós temos os mesmos exemplos. Então, 3 é menor do que 4? True. Só por esse true, nós sabemos que independente do resultado aqui, o resultado já vai ser true. Mas olhando o segundo operador da comparação, banana é maior do que abacaxi, isso é true. Então, true
or true, o resultado é true. 4 inteiro é igual a 4 float, true. 4 é igual a string 4, false. True or false, então temos um true, o resultado vai ser true. Na sequência aqui nós temos o 4, ele é menor do que 4, isso é false. E aqui, a string a, ela é maior ou igual a, isso é true. Então, como temos esse true, o resultado é true. E por fim, dois casos que tem false, o resultado é false. O próximo operador lógico é o not. Então, o not é a negação. Então, se temos um not true, um não verdade, isso vira false. Do mesmo modo, um not false vira true. Aqui nós temos um not true and false. Então, primeiro nós fazemos o not true. E depois, esse not true vai ficar um false. False and false, o resultado é false. Agora, nós temos os parênteses. Então, primeiro vamos fazer o que está dentro do parênteses. True and false. Então, estamos usando o and e temos um false. Então, isso já torna o resultado aqui false. Mas estamos usando um not. Então, not false é true. Na sequência, temos alguns exemplos com o not. Então, primeiro, 4 é menor do que 5. Isso é true. Mas estamos negando, então vira false. Assim como amor é maior do que dinheiro. Isso aqui é false. E a partir do not vira true. Na sequência nós temos MA111 é menor do que MC102. Isso aqui é true. E Noobmaster 69 é maior do que Thor. Isso aqui é false. Então nós temos um not true, vira false, and false, então o resultado é false. E assim como no próximo exemplo, agora nós estamos tomando cuidado e negando o resultado daqui de dentro. Então por isso, aqui o resultado vai ser um true. A ordem de precedência dos operadores lógicos é a seguinte. Então primeiro nós fazemos o not, depois um and, depois um or. E nós novamente podemos utilizar parênteses para controlar as expressões. Então aqui nós temos um exemplo que um resultado ele pode ser diferente dependendo da utilização dos parênteses ou não. Na sequência nós temos os operadores lógicos preguiçosos. Então os operadores lógicos AND e OR são classificados como preguiçosos. Os operadores recebem essa classificação, pois eventualmente somente alguns valores da expressão são verificados para determinar o resultado final, true ou false. As expressões lógicas são avaliadas seguindo a ordem de precedência entre os operadores, da esquerda para a direita. Os operadores lógicos preguiçosos podem trazer um melhor desempenho computacional, uma vez que o operador lógico AND necessita apenas de um dos valores da expressão seja falso para que ela seja considerada falsa. E o operador lógico OR necessita apenas de um valor da expressão seja verdadeiro para que ela seja considerada verdadeira. Então aqui nós temos um exemplo onde atribuímos o valor 3 para a variável x, o valor 0 para a variável y. Se nós realizássemos a divisão de x por y, teria um problema, já que é uma divisão por um número zero, mas realizando operações com os operadores lógicos preguiçosos. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos fazendo um AND entre se y é diferente de zero, AND x dividido por y. Então, o resultado de y diferente de zero é false. E como o AND só precisa de um false, então ele para aqui por ser preguiçoso. Então ele nem continua fazendo essa verificação na sequência e o resultado já é false. No outro exemplo, nós temos um print teste. Essa variável teste não foi definida, então esse que é o resultado da saída, que teste não foi definido. Mas quando fizermos aqui, o x ele é maior
do que y or teste, então o x ele 3 é maior do que 0, então isso aqui é true. Por ser um OR, então só de ter um true, o resultado já vai ser true, então ele nem continua fazendo essa próxima verificação. Então o resultado já é true. Os operadores lógicos e e ou também possuem uma versão não preguiçosa. Então o operador e não preguiçoso é definido por esse caractere e o operador ou não preguiçoso é definido por esse caractere. Ao utilizar operadores não preguiçosos, todos os valores da expressão são avaliados, independentemente se é possível determinar o valor final da expressão utilizando somente algum deles. Então aqui nós temos os mesmos exemplos anteriores, mas utilizando os operadores lógicos não preguiçosos. E aqui é apresentado, mesmo aqui podendo parar nessa primeira expressão, estamos usando os operadores não preguiçosos, então ele faz a verificação inteira da expressão. E essa parte final aqui tem problema de divisão por zero, então é isso que ele apresenta, o erro da divisão por zero. Mesma coisa aqui, em que a variável teste não foi definida, mesmo podendo terminar aqui, como ele não é preguiçoso, ele faz toda a verificação da expressão e verifica que o teste, a variável teste, não foi definida. Na sequência, vamos ver as conversões de tipo. Então, alguns tipos de dados permitem que o valor seja convertido para outros tipos. E para isso, nós podemos usar as seguintes funções. Int, e os parênteses, converte um valor para o tipo inteiro. Float, e parênteses, converte o valor para o tipo float. str, com parênteses, converte o valor para o tipo str, ou string. E bool, entre parênteses, converte o valor para o tipo booleano. Então aqui nós temos alguns exemplos de conversão de uma string para um valor inteiro. Então a string 45 atribuído na variável A é convertida para inteiro. Então a classe da variável A é string, enquanto da B é o inteiro. No mesmo exemplo, agora convertendo A, que é 4.5, para float e atribuindo esse valor para B. Então o tipo da variável A é string e o tipo da variável B é float. E é importante notar que nem toda string pode ser convertida para um valor numérico. Por exemplo, a string MC102 não pode ser convertida para um inteiro e nem para um tipo float. Agora nós temos um exemplo de conversão de valores numéricos. Então a variável A ela é do tipo float, ela recebeu 3.3. Na sequência, convertemos ela para inteiro e atribuímos na variável B. Então, o B ele possui o valor 3 inteiro. E na sequência, atribuímos na variável C a conversão float da variável B. Então, o valor de C é 3.0. Os valores numéricos ou booleanos podem ser convertidos para string. Então, aqui, a conversão através do str. Temos os exemplos com o número 102, 3.1416, o valor booleano true, que vira string true, e o valor booleano false, que vira string false. Podemos também converter um número inteiro para uma string. Então, o valor A a variável A recebe o valor 45, convertemos ela para string e salvamos na variável B. Se nós fizermos A vezes 3, então o resultado é 45 vezes 3, que dá o valor 135. E se fizermos B vezes 3, então B é a string 45, nós fazemos a replicação de 45 3 vezes. Qualquer número, com exceção do zero, quando convertido para booleano, resulta em true. Então aqui nós temos alguns exemplos de números, e o único que não virou true foi com a conversão do zero. Qualquer string, com exceção da string vazia, quando convertida para booleano, resulta em true. Então aqui nós temos o exemplo de diversas strings, e a única string com string vazia convertida para booleano se tornou false. Valores booleanos podem ser convertidos para números. Então aqui podemos converter para inteiro o valor true, que ele retorna o valor 1, assim como também o false, que é o valor 0. E se utilizarmos o float,
da variável true, do valor true, isso resulta no valor real 1.0 e para o false resulta no valor real 0.0. Valores booleanos podem ser utilizados em operações aritméticas sem a necessidade de conversão explícita. Então aqui se nós somarmos o false com false, então 0 mais 0 dá o resultado 0, true mais false dá o resultado 1, true mais true dá o resultado 2, e nesse último exemplo 5.2 mais 3 menor do que 7, então 3 é menor do que 7, isso é um true, então fica 5.2 mais true, e o resultado disso é 6.2. Aqui nós temos um exercício que vocês podem visualizar nos slides do site de M62. E por fim, a entrada de dados. Então, a função input é responsável por receber dados dos usuários. O usuário ele deve escrever algo e pressionar a tecla Enter. E normalmente armazenamos o valor lido em uma variável. A função input obtém os dados fornecidos pelo console no formato string str. E a partir disso nós podemos fazer a conversão dos dados se quisermos trabalhar com números, por exemplo. Então aqui nós temos um exemplo da função input. Então temos x recebe a função input e aqui dentro temos uma mensagem opcional que aparecerá na tela assim que rodarmos esse trecho de código. Na sequência, nós temos um exemplo armazenando os valores lidos nas variáveis A e B. Então, na primeira linha, temos um input, então digite um valor para a variável A. Assim que o usuário digitar e apertar Enter, é armazenado na variável A. Assim, na sequência, vai aparecer a mensagem digite um valor para a variável B. E assim que o usuário digitar e apertar Enter, será armazenado na variável B. E assim podemos converter A e B, que são originalmente do tipo string, para inteiro. Então aqui nós convertemos o A para inteiro e o B para float. E a partir disso nós podemos fazer um print do resultado dessa soma. E por fim, alguns exercícios que vocês podem encontrar na página de M62.